aí, galera da GPEM, ressaca moral da segunda-feira, depois de uma reta aí de 90 dias estudando para o concurso. Vamos fazer aqui o nosso gabarito extraoficial aqui do Estúdio Aulas. E aí eu já quero adiantar o seguinte, eu achei que a prova foi muito boa, pelo menos na minha parte e algumas outras disciplinas que eu vi. Acho que ficou bem condizente com a lógica do SESP, ficou bem parecido até. As questões, tinham questões de grau de boa dificuldade, questões mais fáceis, questões médias. Estava bem distribuído, eu acho que privilegiou quem estudou, quem chutou muito, eu acho que vai ser significativamente apenado, não era uma prova para fazer isso. Mas eu acho que aquele que estudou, fez a prova consciente, com responsabilidade, vai ter um bom resultado. Não acredito que a nota de corte vai ficar muito alta, mas é um palpite. Mas eu penso que o candidato que estudou, fez a prova de forma consciente, responsável, realmente querendo puxar a vaga, vai estar dentro e aí vai para a próxima fase. E aí é só alegria, continuar lutando, porque o concurso não acaba na primeira, pelo menos para muitos de vocês não vai acabar na primeira fase. Temos aí outras fases pela frente. Comigo então aqui na tela, vamos para as questões, lembrando que é o nosso gabarito aí extraoficial, vamos ver quantas eu vou errar, junto aí com vocês. Então assim, ó, em relação aos atos e os poderes administrativos, julgue os itens seguintes. Eu quero lembrar o seguinte, que nós estamos corrigindo aqui a prova tipo C. Então só para lembrar aí, estamos corrigindo aí a prova tipo C, havia mais de um tipo de prova, então só para você ajustar aí o gabarito em relação à sua prova. A prova tipo C aí você ajusta. Beleza. Voltando aí, questão 71 diz, com base no poder de autotutela, a administração pública pode invalidar seus próprios atos. Lembrando que invalidar é anular ou então revogar. Entre outras formas, mas as duas principais são invalidar e anular. Claro, né? Quando a administração exerce a autotutela, ela deve anular seus próprios atos e pode revogar aqueles que, apesar de válidos, são inconvenientes e inoportunos. Então, com base em seu poder de autotutela, a administração pública pode invalidar seus próprios atos. Eu dei esse gabarito como correto e penso que não há como ser diferente disso. Então, 71 correto. 72. Conforme entendimento do STF, admite-se a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Eu dei esse gabarito como errado porque é o seguinte, olha só. Eu até falo bastante isso na aula teórica, no nosso curso teórico aqui do Estúdio Aulas tem isso. O STJ já afirmou jurisprudência no sentido que é possível delegar as atividades fiscalizatórias do poder de polícia a entidades privadas aí e particulares. Mas o STF, ele ainda não analisou o mérito dessa questão. O que nós temos é um agravo regimental em recurso extraordinário que está aprovado como repercussão jural, mas o STF ainda vai analisar o mérito. Acredita-se que ainda nesse semestre, mas sem dúvida nenhuma neste ano, 2015, o STF analisa essa questão sobre a delegação ou não de algum aspecto do poder de polícia a pessoa jurídica de direito privado. Mas atualmente o STF não tem uma jurisprudência consolidada sobre esse assunto. O STJ sim, mas o STF não. Então, como ele falou aqui, STF, está errado. Eu tenho para dizer a você o seguinte, essa questão aqui, ou você estava muito afiado nesse aspecto aqui do STF, mas é uma questão que ele coloca de forma bem pontual, bem específica, para você conhecer esse entendimento. Se ele tivesse colocado o STJ aqui, ficaria correto, mas o STF não. Então, esse item está errado. Esse é um item daqueles que eu reputo que são difíceis de você matar conscientemente. Você tinha que ter essa informação precisa, exata ali. Do contrário, você chutou, se acertou, parabéns. Eu acho que sorte também faz parte de alguns momentos na vida. Claro que você não vai passar só na sorte, mas uma questão ou outra na sorte sempre faz parte. É uma oportunidade de você perceber que ali era o seu momento, estava se sentindo bem, acertou outras conscientemente, errou uma, ou acertou uma na sorte ali ou no azar, mas essa é uma que está errada. Creio que o gabarito não pode ser diferente disso. 7.3. Consoante a doutrina majoritária, não se admite que o Poder Judiciário revogue atos administrativos
legais praticados pelo Poder Executivo. Olha, o Mané que anotou isso aqui na mesa, eu vou sair aqui, não posso sair do estúdio agora para dar uma taca nele, mas são ilegais. Se eu não tiver doido, na prova que eu li, isso aqui é ilegal, e eu acho que na sua também está ilegal. Mas o cara na hora de digitar aqui, ele recebe só para digitar e digita errado. Aí eu saio com o cinto, dou lapada nele depois fora do estúdio, aí fala que eu sou bruto, que não sei o quê, mas o miserável botou errado aqui, ó, querendo derrubar o professor e o candidato lá fora. Ilegais, beleza. Mas fora isso é o seguinte, consoante doutrina majoritária, não se admite que o Poder Judiciário revogue atos ilegais praticados pelo Poder Executivo. 2 erros. Primeiro, eu canso de falar isso. Em nenhuma hipótese o Poder Judiciário poderá revogar atos de outro poder. Em nenhuma hipótese o Poder Judiciário poderá revogar atos de outro poder. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, se eu não estiver ficando louco, lá na prova ele falou ilegais. Se os atos são ilegais, eles são irrevogáveis de qualquer sorte. Se eles são ilegais, eles são o quê? Irrevogáveis. Então, por essas 2 razões, eu acredito que 173 deve vir errado. Esse é o gabarito esperado aí. 74. A convalidação pode abranger os elementos forma e competência do ato administrativo e terá efeitos ex tunc, retroage. O gabarito dessa questão vai estar correto. Então, lembrados, os elementos de um ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui finalidade e aqui forma. Então, olha o que acontece. Nós, lá no curso teórico, nós temos aí no Estúdio Aulas e até em resoluções de questões, sabemos que competência e forma são convalidáveis. Agora, os outros elementos, finalidade, motivo e objeto, não são convalidáveis. Muito bem. Ele falou na prova que forma e competência são convalidáveis. Genericamente assim falando, sim. Agora, a anulação tem efeito ex tunc? Tem. Olha, a administração praticou um ato 1. Esse ato começa a produzir os efeitos. Lá pelas tantas, ela pratica um ato 2 para convalidar. Esse ato 2 tem efeito ex tunc, ou seja, ele retroage. Então, a convalidação produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da prática do ato que está sendo convalidado para, desde então, suprir, sanar o vício desse ato. Então, 74, estou dando como correto. Acho que não podemos esperar outro gabarito a não ser esse correto. 75. O ato administrativo discricionário é insuscetível de exame pelo Poder Judiciário quanto a qualquer de seus elementos. Só pode ser errado. Gente, eu canso de falar isso em aulas teóricas, presenciais, online. Olha, os elementos do ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E olha só, mesmo que o ato seja discricionário, esses 3 elementos são vinculados. Ou seja, expressos em lei. Expressos em lei. E o judiciário sempre vai poder controlar os atos discricionários, mas ele só vai controlar nesses 3 aspectos, que são os aspectos da legalidade. Eu sempre digo no curso teórico e nas resoluções de exercícios aí, nenhum ato, nenhum tipo de ato escapa ao controle do judiciário, nem mesmo os atos discricionários, porque nos atos discricionários há elementos vinculados, ou seja, expressos em lei, que serão controlados pelo judiciário. Então, 75, ele está dizendo que é insuscetível, que não pode sofrer controle pelo judiciário. Penso que esse gabarito não pode ser outro de maneira alguma a não ser errado. 76. O enunciado diz, a respeito da administração pública e do uso
e abuso do poder, julgue os próximos itens. 76 diz, a remoção de servidor público com o propósito, com o intuito de puni-lo pela prática de poder na modalidade de exercício. Olha, anotar esse item aqui de forma correta, mas de forma inadequada, na hora de transcrever. Eu estou falando que Deus não tem a forma para fabricar digitador, só o outro. Deus não tem a forma para fabricar digitador, só o outro que tem, aquele que, entendeu? Na verdade, está falando o seguinte, a remoção de servidor público com o propósito de puni-lo pela prática de peculato, isso aí é modalidade de desvio de poder. Mesmo estando incompleto, isso está correto. Por quê? Porque na sua questão você vai ver o seguinte, gente, eu canso de falar, o desvio de finalidade, ele se apresenta em prova, na maioria esmagadora das vezes, por dois exemplos. Eu sempre falo isso nas aulas teóricas aí e quando resolvo exercício. Os dois principais exemplos de desvio de finalidade são carteirada, policial da carteirada para assistir ao show de pagode, e a remoção do servidor para punir por qualquer coisa. Não pode remover o servidor para uma outra localidade com o intuito, com o escopo de punir. Então, quando ele fala a remoção do servidor público com o propósito de puni-lo, você já sabe que é desvio de quê? De finalidade. Então, esse gabarito aí só pode ser correto. Próximo, 77. As organizações sociais, pessoas jurídicas de direito público, gente, as organizações sociais, as OS, elas não são de direito público. As organizações sociais são entidades do terceiro setor, entidades privadas, particulares, sem fins lucrativos. Elas não são pessoas de direito público. Então, 77, o gabarito esperado só pode ser o errado. Não há outro gabarito esperado para isso. 78, não se admite na esfera federal a delegação de atribuições para decidir sobre recursos ou para editar atos normativos. Corretíssimo isso aí. Lembram do Norex? Essas são as competências que não podem ser delegadas. Competência para atos normativos, competência para julgar recurso, que é a recursal, e a competência sobre matéria exclusiva. Essas competências não podem ser delegadas. Isso é expresso no artigo 13 da Lei 9784/99. Professor, mas não tinha essa lei lá no programa do concurso. Eu sei, mas tinha atos, não tinha? Então, tudo que tratar de atos, regulamentar atos, você vai ter que estudar. Eu sei que essa lei 974 não estava expressa no seu programa, mas tinha atos, não tinha? E os aspectos sobre competência de atos você tem de saber, ainda que ele conste de uma lei que não esteja expresso no programa das disciplinas. Muito bem. Então, a assertiva aqui, correta. Não se admite delegação. 78, eu acredito que não pode ser outro gabarito, senão correto. 79. O excesso de poder é uma das espécies de abuso de poder. Perfeito. E caracteriza-se pela atuação ultra vires do agente público. Essa expressão em latim significa além dos limites. Além dos poderes que possui. Então, mesmo a gente sabendo que a teoria ultra vires é aplicada só no direito empresarial lá, na sociedade empresarial, mas aqui ele não falou da teoria ultra vires, fala uma atuação, uma conduta, ele usou essa expressão em latim. Aí eu sempre pergunto, estão estudando latim aí? Ultra vires é além dos limites, além dos poderes. Realmente, o excesso de poder é aquele caso em que o agente tem poderes para praticar um ato, mas ele tem um limite.
Por exemplo, a chefia imediata tem poderes para aplicar suspensão até um limite, suspensão até 30 dias. Se a chefia imediata aplicar uma suspensão acima de 30 dias, apesar de ter poderes para aplicar suspensão, ela atuou ultra vires, além dos limites do poder conferido por lei. Então eu penso que esse item 79 vai estar correto, o gabarito vai vir correto. Há uma ligeira dúvida, talvez não, vou colocar aqui, ó, talvez não, mas penso que a chance é enorme de vir correto. Não é porque ele usou aqui a ultra vires que não virá o gabarito nessas condições. Bom, continuando, 80. Acerca da administração pública direta e indireta, julgue os itens que se seguem. 80 diz: as empresas públicas, diferentemente da sociedade de economia mista, devem adotar obrigatoriamente a forma empresarial sociedade anônima. Está errado. Gente, empresa pública vai adotar qualquer forma empresarial. E não apenas sociedade anônima. Aqui ele está dizendo que as empresas públicas, diferentemente de sociedade de economia mista, devem adotar obrigatoriamente a forma de sociedade anônima. Ele inverteu. Na verdade, isso valeria para a sociedade de economia mista. Então, 80 não há como vir outro gabarito, senão errado. Continuando, 81. A fundação pública de natureza pública é denominada fundação autárquica? Perfeito. Trato isso vastamente lá no curso teórico, no curso completo. Visto que possui regime jurídico muito semelhante à autarquia. Está correto. Tanto é que o STF entende que essa tal fundação autárquica, essa fundação de natureza pública, ela é espécie de autarquia. Ela é espécie de autarquia. Então, 81 está correto. Vamos para 82. 82 diz: a desconcentração implica a instituição, a criação de nova entidade, dotada, portanto, de personalidade jurídica. Está errado. Por quê? Porque desconcentração é criar órgão sem personalidade jurídica. Essa é uma questão que eu reputo muito fácil. Então, 82 só pode estar errada. Essa foi de graça, essa foi para você acertar com os pés nas costas. Facílima aí. Responsabilidade civil, no que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir. E aqui eu quero registrar o seguinte: falava a muitos alunos, olha, não é porque se trata de um concurso para agente penitenciário que necessariamente ele vai colocar, ou que muito provavelmente ele vai colocar questões envolvendo responsabilidade por danos causados a presos. Mas alguns alunos ainda têm esse foco, ele acha que o examinador vai dar essa bandeira. Calma, não é bem assim. Pode acontecer? Pode. Mas não há essa probabilidade alta disso acontecer. Claro que é possível, mas cuidado. Olha. Então aqui a gente vai ver que não teve nenhuma questão, não houve nenhuma questão tratando diretamente da responsabilidade em relação a preso. Então vamos lá. De acordo com o atual entendimento do STF, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público de transporte é objetiva, realmente é. Relativamente aos usuários, sim, do serviço, não se estendendo a pessoas que não ostentem a condição de usuário. Só pode estar errado. Porque o STF pensa como? Como que pensa o STF? Ele diz assim, ó, por exemplo, o DF passa a prestação do transporte coletivo para uma empresa chamada, por exemplo, Piracicabana. É uma das novas aí. E a Piracicabana vai e causa um dano
dano à vítima. Essa vítima pode ser um usuário ou não usuário. Seja qual for, a responsabilidade vai ser responsabilidade objetiva da própria prestadora e não do DF. Aqui ele está dizendo que só será objetiva para danos causados a usuários, excluir os não usuários. Errado. Essa não é a posição do Supremo. O Supremo tem essa posição desde 2009, desde o final de 2009. Então essa é a jurisprudência consolidada do STF. As entidades privadas prestadoras de serviços respondem na forma objetiva pelos danos que elas causarem a usuários e não usuários durante a prestação do serviço. Continuando aí, vamos para 84. 84 diz o seguinte: o Estado só deve responder civilmente por danos decorrentes de acidentes nucleares caso seja demonstrada a falha na prestação de serviço. Primeiro detalhe, não só por falha, omissão, mas também por uma ação direta, uma omissão que não seja diretamente falha. Então esse só já tem um problema. E outro detalhe, normalmente se fala que em danos, acidentes nucleares, usa a teoria do risco integral. Não é uma posição unânime, mas é a posição que se propala. Então, se a gente usar a aplicação dessa teoria, ele diz, comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, exclui-se. Não. Se a gente adota a teoria do risco integral, vai ser excludente. Então, por essas duas razões, eu penso que esse gabarito da 84 não será outro a não ser errado. Virá como errado. 85. Nos casos de responsabilidade objetiva por risco integral, não se admitem, em regra, excludentes de responsabilidade civil, ao contrário do que ocorre nos casos de responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo. Então aqui, olha, não excludentes. Não tem como excluir a responsabilidade do Estado. Não admite culpa exclusiva da vítima, de terceiro, nem caso fortuito de força maior. E aqui admite excludentes. Admite as excludentes. Com isso, o item fica perfeito. O gabarito penso que não pode ser outro que não seja correto aí na 85. Vamos agora para 86. A responsabilidade civil por condutas omissivas. Se é omissiva, a responsabilidade é o quê? Subjetiva. Essa é a posição do STJ, do STF. Aí diz, será objetiva quanto à administração pública direta e subjetiva quanto à administração pública indireta. Não, vai ser subjetiva nos dois casos. Subjetiva nos dois casos. Então, não penso que o gabarito não pode ser outro a não ser errado. 87. Conforme decisão do STJ, prescreve em 5 anos o direito de pleitear indenização por reparação civil contra a Fazenda Pública. Gente, quando a gente tem o Estado e aqui a gente tem um particular. Particular vítima do dano. O Estado, quando ele vai ser acionado para pagar uma coisa, ele também é chamado de Fazenda Pública. Normalmente, quando se refere ao Estado, quando se está cobrando alguma coisa do Estado, se fala Fazenda Pública. Então ele está falando, olha, prescreve em 5 anos o direito de pleitear, de requerer indenização contra a Fazenda Pública. Então é esse direito aqui, ó. Ele está falando do direito do particular entrar com uma ação de indenização. E realmente, esse aí, qual é o prazo de prescrição? 5 anos. Não se aplicando, portanto, os prazos
de 3 anos previsto no Código Civil, por haver regra própria. Olha, no sábado eu fiz alguns aulões, ao longo da semana eu fiz alguns aulões presenciais e muitos alunos ainda estavam com essa dúvida. Essa ideia de aplicar os 3 anos do Código Civil, ela já não existe mais desde 2012, 2011 ela já caiu por terra. O STJ hoje entende o seguinte: o direito que a vítima tem de entrar com uma ação contra o Estado para cobrar um prejuízo causado, 5 anos. E se for o Estado cobrando de um particular, por exemplo, eu bato o meu carro numa viatura da polícia, o Estado pode me cobrar? Pode. Ele também vai ter 5 anos. A ação regressiva do Estado contra o agente causador do dano, a regressiva do Estado contra o agente causador, que é imprescritível, conforme o STJ. Mas aqui são 5 anos mesmo, não há dúvida nisso. Então penso que 87 o gabarito não pode ser outro a não ser o quê? Errado. 88, consoante doutrina majoritária, considera-se exercício do poder hierárquico a atividade do Estado que condiciona. Condicionar, gente, é limitar. Limita a liberdade e a propriedade do indivíduo aos interesses coletivos. Isso não pode ser poder hierárquico, isso é poder o quê? De polícia. É poder de polícia. 88 não pode ter outro gabarito a não ser errado. E 89, o atributo da imperatividade permite que a administração pública constituir aqui no sentido de criar, unilateralmente e por ato administrativo, obrigações para os administrados. É justamente isso. A imperatividade permite que a administração manifeste sua vontade unilateral e constitua obrigações autorizadas por lei para o destinatário do ato. Olha o que eu sempre falo aí em cursos teóricos. Trata-se de decorrência do poder extroverso do Estado, que é esse poder que o Estado tem de interferir na esfera individual dos particulares, que tem como de suas características a possibilidade da administração impor seus atos independentemente de concordância do particular. Penso que essa não pode ser outra, o gabarito não pode ser outra a não ser certo, correto aí. E, por último, questão 90, em regra. Cuidado que em regra não significa todos. Em regra, os atos administrativos são dotados de alta executoriedade. Prescindindo de previsão em lei, não precisa. Prescindir é dispensar. Não precisa de autorização expressa em lei, porque decorre da supremacia ou da caracterização da urgência. Não necessariamente precisa ter urgência. Esse item aqui, então, vai dar como correto. Em regra, os atos são dotados, prescindindo de autorização expressa em lei, caracterização. Talvez houvesse a margem para um recurso, tal, mas esse em regra aqui não significa todos, porque em regra os atributos são presunção de legitimidade, alta executoriedade e imperatividade do ato. Então 90 aí também estou acreditando que o gabarito aí, quase certeza, virá como correto da 90. Muito bem, esse aí é o nosso gabarito preliminar extraoficial, acredito que virá nesse sentido. Se houver alguma divergência aí desse nosso pensamento, prepararemos aí o recurso e deixaremos disponível para você aí no site. Muito bem, aguardo você em qualquer outra oportunidade, os nossos cursos online, tem o meu curso teórico aqui do Estúdio Aulas, tem resolução de exercícios. Continua preparando, bola para frente, espero que você tenha um bom resultado, que possa nos mandar e-mails aí ou chamar lá no Facebook dizendo que conseguiu a vitória na primeira fase, mas caso contrário, bola para frente, saiu o DPEM aí, continua os seus estudos, está faltando muito pouco, e aí estamos aqui para ajudar no que for preciso e necessário a sua aprovação. Muito bem, eu aguardo aí as boas notícias de todos vocês.